E todos nós que nos ocupamos, que atendemos essa carga para cuidar da igreja e até presidir a igreja, mas trabalhando em qualquer outro serviço, qualquer outro ministério, nós possuímos, eu creio que a maior de todas as responsabilidades. Por quê, Franco? Conta daquilo que eu já falei. Porque é por meio desta comunidade cristã que o mundo poderá ser tocado de fato. Quando eu falo tocado, é tocado mesmo. Não estou falando simplesmente ouvir a nossa pregação. Estou falando de tocado. Tocado. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus fez essa oração em João 17, 21. Eu queria começar contigo lendo essa oração. João 17, 21. E dá uma nota para você. Ele está terminando a oração dele, está falando, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Para quê, amados? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção no que eu vou te falar. Jesus operou sinais e maravilhas inquestionáveis. Você lembra? Você conhece os evangelhos. E muitos daqueles que viram Jesus operar, muitos não creram, e muitos que creram não confessaram. Está escrito. Não confessaram porque não queriam ser excluídos da sinagoga, não queriam perder seus privilégios. Então, veja só, Jesus manifestou sinais e prodígios espetaculares. Você diz amém ou não? Tremendos. Amém ou não? Mas muitos que viram não creram, e alguns que creram não confessaram, poucos, apenas poucos, creram, confessaram e começaram a seguir Jesus no seu ministério terreno. E Jesus agora está orando ao Pai, não tinha passado pela cruz ainda, esse é o último dia de Jesus. Ele orando ao Pai falou, Pai, que eles sejam um. Da mesma forma que tu és em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então Jesus está dizendo que algo maior iria acontecer se nós fôssemos um. Se Deus habitasse em nós, algo mais espetacular aconteceria. E nós vimos essa oração de Jesus se cumprindo quase que imediatamente. Ele morre, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita, amém? E ele cumpre a maior promessa que ele fez aos discípulos, de não deixá-los órfãos. E ele então derrama, vai aos céus, porque ele é glorificado, e uma vez glorificado, ele envia o Consolador até nós e derrama o Espírito Santo sobre os primeiros discípulos. Qual foi o resultado disso, amados? Quem se lembra? Qual foi o resultado do Pentecostes? Aquele grupo de discípulos orando, qual foi o grande resultado ali, imediatamente? Conversão de milhares. No mesmo dia eles batizaram uma multidão de gente. Mas a igreja seguiu de forma espetacular, impactando as pessoas, com o seu estilo de vida. Agora o que mexia com as pessoas era o estilo de vida. Porque uma coisa é você ver um homem sobrenatural, como Jesus. Outra coisa é você ver um monte de gente fazendo coisas sobrenaturais. Aí foi um impacto muito grande para eles. Uma coisa é você ver um homem cheio do Espírito Santo. Outra coisa diferente é você ver uma comunidade cheia do Espírito Santo. Alguém pode achar assim, aquilo ali é privilégio de um. Mas outra coisa é ver uma comunidade. E Jesus falou que o Espírito se derramaria sobre toda. Amém?
toda, e ele foi falando, filhos e filhas, ou seja, não era privilégio só dos homens, de mulheres também. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, citando Joel. Jovens e velhos, ou seja, não era privilégio apenas dos velhos. Os jovens também terão visões. Os velhos só terão sonhos, os jovens terão visões. E até sobre a plebe, que os judeus chamavam a plebe de maldita, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ou seja, não tinha mais classe social, não tinha mais limite para o espírito se derramar. E quando o espírito se derramou, foi algo muito espetacular, muito tremendo. E a gente vê o efeito disso logo no início da história da igreja, no livro de Atos, né? Porque Jesus orou e falou: Pai, quando tu for neles, como nós somos, como nós somos, eu em ti, como tu está em mim, sejam eles em nós, e nós neles. Quando tudo isso acontecer, essa unidade, essa coisa, esse mistério, é um mistério, né, amados? Vocês concordam ou não? Como é que um Deus que habita em luz inacessível se une a gente como nós? É um grande mistério. Que tremendo. E aí ele falou que quando esse mistério se realizasse, completasse, o mundo ia ficar impactado, né? E Deus, então, pretende, e até Jesus voltar vai ser assim, tocar o mundo por meio da sua igreja. Amém? Deus quer tocar o mundo por meio da manifestação dos seus filhos. É desse jeito que Deus quer fazer. E como é que Deus pretende fazer isso, Franca? Eu separei naquela ocasião, com os discípulos lá, com os líderes, 25 razões. Ou melhor, eu apontei não 25 razões, mas 25, pode ser razões, mas a ideia é dizer o seguinte: 25, acho que a melhor palavra são razões mesmo. Como é que Deus pretende fazer isso? Eu vou te mostrar 25 formas, melhor assim, né? 25 maneiras de Deus tocar o mundo por nosso intermédio, como igreja, como discípulos de Jesus. Amém? Você pode dizer amém ou não? Mas preste atenção, antes de eu falar dessas 25 maneiras, eu quero também lembrar a você o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: pelo poder de Deus, 2 Pedro 1,3, pelo poder de Deus, nos foram concedidas o quê? Todas as coisas. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, pelo poder do nosso Deus, nos foram concedidas todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos para nos guiar, nos conduzir à vida e à piedade. Você pode dizer amém? Como é que se dá, Franco? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, se dá dessa forma. Então, o Senhor, diga comigo, o Senhor já nos concedeu o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Ele já nos deu tudo que a gente precisava. Tudo. Eu sei que de vez em quando a gente está no sufoco, no desespero, e pede a Deus um socorro. Mas eu já vivi essa experiência. Nasceu até uma canção por conta dessa experiência minha. Um dia eu estava novo convertido, eu lembro que eu estava numa tribulação. Tu conhece a tribulação de novo convertido, né? E o cara, quando é novo, o que ele pensa? No primeiro momento, como ele não confia plenamente em Deus, ele não descansa plenamente em Deus, então ele começa a dar muitas soluções para ele. Então, quando a gente vive assim,
novo, sem conhecer o Senhor, sem confiar plenamente nele, e nós estamos passando por dificuldades, em geral a gente quer dar soluções, mas tem uma hora que Deus nos guia a um ponto que a gente não tem mais nenhum recurso. Sabe quando Paulo diz assim, perplexo? Sem recurso. Ele esvazia todos os recursos e a gente fica assim, meu Deus, eu não tenho mais nada que fazer. Eu já não tenho o que fazer. E aí você é obrigado a esperar em Deus, porque você não tem o que fazer. Você não espera porque você confia. Você não espera porque você o conhece. Você espera porque você não tem alternativa. Já ficou sem alternativa? Já? Já ou não? É terrível, né? Agora eu não posso fazer nada por mim. Mas agora é a hora boa. Porque agora Deus vai mostrar quem é que pode fazer por você. Quem é que de verdade pode fazer. Eu estava assim meio desesperado assim. Eu lembro que eu estava sentado num sofazinho verde. Que a gente ganhou logo quando casou e seguiu os primeiros anos conosco ali, aquele sofazinho que a gente carrega, né, nas mudanças. Estava sentado ali, chorando com Deus, violão do lado, mas sem recurso. Sem recurso. E aí me veio uma canção. Uma canção que depois virou discão, long play, depois virou CD, né? Uma canção que o refrão era... Porque eu dizia assim, Senhor, eu quero ver uma luz no fim do túnel. Eu preciso ver uma luz no fim do túnel. Minha oração é essa. Eu queria ver uma luz. E, de repente, eu comecei a chorar e o Espírito Santo começou a me dar uma canção. E pela canção eu compreendi que Deus já me tinha me dado tudo que eu precisava. Tudo. Todas essas coisas que Pedro falou aí, né? Tudo foi concedido já, por meio de Jesus. E a canção, o refrão, aí eu comecei a louvar o Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me ensinaste a esperar no Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me revelaste o coração do Pai. Aí na letra eu comecei a cantar. Deus revelou-me Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Como meu Senhor é dono, é autoridade, é aquele que é o proprietário verdadeiro da nossa vida. O meu pão, a minha água, o meu escudo, a minha cura, o meu libertador, a minha... E essa lista é imensa. O meu tudo, o meu louvor. Eu podia seguir cantando, mas o tudo resume tudo. É o meu tudo. Como diz o nosso querido Jeremias, né? Tu és o meu louvor. Ele é tudo, irmãos. Você pode dizer amém? Tudo. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos. Tudo. Tudo. E quando o Espírito Santo revela isso, a gente percebe que nós já temos todas as coisas que nós precisamos para chegarmos à vida e à piedade. Amém? Por meio deste conhecimento, do conhecimento do Senhor, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Nos chamou para a glória dele e para o poder dele, esse Deus. Amém? Ele já nos concedeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, inclusive, nos mostra quem é Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus, diz a palavra. Ele nos revela tudo o que nós precisamos, ele nos guia a toda a verdade. Falei outro dia para vocês aqui, nós não temos respostas para tudo. Deus nem prometeu isso, mas ele nos prometeu guiar a toda a verdade. Amém? E chegando ao conhecimento da verdade, nosso coração se aquieta, nosso coração fica muito aquietado e em paz. Amém? Se você pegar a tua Bíblia e ler Atos 2, versículo 42 ao 47, o início da igreja, você vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja quando nasceu, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, amém? Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, olha que coisa interessante, estavam juntos e tinham tudo em comum,
Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Preste atenção, irmãos. Isso está narrado para dizer o seguinte: eles viviam de um jeito tão especial. E os judeus já eram uma comunidade. Eles já viviam em comunidade. Mas nunca apareceu uma comunidade como aquela. Sem imposição, sem lei, sem obrigação. Essa vida em comunidade, não era comunismo, não era nada imposto, não era socialismo, não era nada disso. Era uma vida movida pelo amor, pela presença do Espírito Santo no meio das pessoas. Amém ou não? Não era uma lei dizendo levanta para o outro sentar. Não precisava. Porque o amor fazia você ceder o teu lugar para o outro, dar o teu melhor para o outro, servir o outro. Um olhar totalmente para fora. Eu não sei quantos aqui já provaram pelo menos uma vez ser cheio do Espírito Santo. Mas a marca do Espírito Santo é o amor. Quando você é batizado com o Espírito Santo, tu quer levar todo mundo para a tua casa. Essa é a real. Você quer levar todo mundo para a tua casa, tu ama as pessoas, tu quer o bem das pessoas, tu quer todo mundo contigo. Então, dá vontade de levar todo mundo para casa. Dá vontade de levar todo mundo para casa. Porque é assim a plenitude do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo começa a mover. O Espírito Santo usava as doutrinas. Ele perseverava na doutrina, porque a doutrina é o que eu estava falando aqui do Sermão do Monte. A doutrina de Jesus é para guiar a gente à vontade de Deus. Amém? É por isso que eles perseveravam na doutrina. O Espírito Santo estava ali ministrando. Ó, fica na doutrina. Não sai da doutrina, não. Fica aí na doutrina. Na comunhão, o que eles experimentavam na comunhão, Franco? Uma vida na luz, porque se andarmos na luz, temos o quê? Comunhão. E eles sabiam disso. Olha que coisa interessante. A comunhão e a ceia, o partir do pão está junto. Porque vocês sabem, e a igreja, muito mais do que a gente, sabia disso, que não partiam o pão com inimizade, com problema, com briga. Eles não partiam o pão, eles sabiam que isso era condenação. Paulo depois vai dizer aos Coríntios isso. Lembram disso? Então, os discípulos primeiros, eles tinham comunhão, uma vida na luz mesmo, uma vida de praticar a luz, mas também como eles partiam o pão diariamente. Eles não faziam ceia uma vez por mês, né? Era ceia uma vez a cada 6 meses, era ceia todo dia. Quando eles partiam o pão todo dia é necessário também abrir o coração. Uma vida na luz. E confessar as guerras do dia. E se tivesse pecado, confessava também o pecado do dia. Tu imagina como isso era saudável para a igreja? Como era saudável a manutenção diária de comunhão, de partir do pão. Amém? Ao mesmo tempo que eles partiam o pão, eles se partiam também. Vocês sabem disso. Por quê? Porque depois a gente vai ver que tinha gente que não tinha o que comer, que comia com eles. Então não era só o partir do pão, era se partir no pão. Né? Era também poder repartir o que você tinha com o outro. Aquela coisinha que a gente sempre fez, pegar lá as comprinhas, repartir, não tenho agora, mas toma, leva aqui que eu tenho, divide o arroz, divide o feijão. Isso no meio dos pobres, inclusive, é muito mais simples e muito mais prático. Né? Quando o pessoal começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, mais levanta o nariz, não vê o vizinho. Mas no meio da rapaziada mais pobre, isso é muito comum. Até sal, até açúcar se pedia, óleo, tem óleo aí. Né? E no tempo atrás não tinha WhatsApp, Facebook, telefone, então as pessoas chegavam na tua casa sem avisar. Muita visita chegava e você não sabia que estava chegando. Então eu cansei, perdi as contas de ver minha mãe chamando a vizinha, né? E assim também vice-versa. E depois de casado também te provou isso. Em algum momento, alguém pedindo um socorro para alguma coisa. Mesmo em condomínio, agora eu vi, outro dia, eu fiquei até, achei interessante, lá em Curitiba, como tem grupo de WhatsApp, as vizinhas pedindo coisa. Tem não sei o que aí, me ajuda com isso aqui. Isso é muito difícil acontecer. Né? É muito difícil, a mais em Curitiba. Né? É muito difícil, mas se comunicavam para isso.
E aqui também acho que acontece de vez em quando. Alguém no condomínio, quem mora em condomínio, vê o vizinho pedindo alguma coisa a outro vizinho. Não é assim? Mas na vida da igreja primitiva isso era intenso. Não era... Era intenso e intencional. Vocês dizem amém ou não? E perseveravam nas orações. Né? Nas orações nós somos ouvidos e também ouvimos tudo aquilo que o nosso Pai deseja comunicar ao nosso coração. Sem oração não dá. Sem oração não existe. A oração não é uma forma litúrgica de vivermos. Oração é uma manifestação de um coração quebrantado, humilde. Só ora quem sabe, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Aí você ora, chora, baba, cai, desmaia, levanta. É oração. Oração é assim, é a vida quebrantada. Amém? E aí havia temor no meio deles. Claro, o temor é o princípio da sabedoria. Onde há temor do Senhor, há sabedoria. Irmãos. E haviam também sinais e prodígios. E claro, o sinal ele serve tanto para confirmar para as pessoas que você está ali em nome de Jesus, mas também sinal serve para você. Às vezes você precisa de um sinal para ir. Né? Moisés pediu um sinal para ir. Depois Deus deu os sinais para Israel que Moisés era enviado do Senhor. Né? Como é que eles vão saber que eu fui enviado? Deixa comigo. Né? Primeiro Deus convenceu Moisés. Depois Deus convenceu o povo. Mas conosco também é assim. Às vezes a gente precisa de sinais para nós e para os outros. Você pode dizer amém ou não? Mas a vida deles em comunidade, essa vida que é espetacular. E você vê a narrativa dessa vida e fica, meu Deus, quanta riqueza. Nessa vida há cura, crescimento, multiplicação intencional e também orgânica. Há uma multiplicação. Franco, que 25 razões ou formas Deus tem de tocar o mundo por meio de uma igreja que vive assim como está em Atos. Deixa eu dizer para você, desde o começo, nós nos apaixonamos por essa igreja, tá, irmãos? Nós nunca fomos reformados. Nesse sentido, a gente nunca ficou olhando para a reforma de Lutero, de Calvino. A gente ama a Deus e louva a Deus por tudo que esses homens fizeram. Mas a nossa referência nunca esteve há 500 anos atrás. A nossa referência sempre foi há 2000 anos atrás. Sempre foi. Quem nos conhece há muito tempo sabe disso. A gente nunca falou de um evento que aconteceu há 500 anos, porque a gente podia falar de outros eventos, mas que, além de Calvino e Lutero, houveram outros homens antes deles e depois deles que foram também muito usados por Deus. Mas o modelo de igreja que sempre nos atraiu foi esse. Esse modelo que sempre foi e é ainda um grande desafio para nós. Porque essa igreja tocou a sua geração. Amém? E que quando você lê a Bíblia, eu não conheço uma pessoa que leia a Bíblia, que conheça o livro de Atos dos Apóstolos e não fique impressionado com esta comunidade de discípulos. Eu não conheço. Todo mundo que eu vejo, a pessoa fica impactada, de, meu Deus, que igreja linda é essa. E eu separei aqui 25 formas dessa igreja tocar as pessoas. Amém? Vou tentar ser rápido. É inquestionável que a presença de Deus está no meio deles. Amém ou não? Diga comigo, Deus é amor. Diga, Deus é amor. Então o amor está entre eles. Amém? Onde o amor está, o ódio e a indiferença são vencidos. Não é só o ódio, não. A indiferença também. Porque tem muita gente que não odeia, mas também não ama. É indiferente. Onde o amor está, tanto o ódio quanto a indiferença são vencidos. Dizer que nós não odiamos não é nenhuma vantagem grande. Nós fomos chamados para amar. Amar. Você pode dizer amém ou não? Quando as pessoas estão em contato conosco, irmãos, elas conseguem perceber esse amor fluindo entre nós. Jesus falou
que é por meio deste amor que os discípulos dele seriam conhecidos. Lembra lá de João 13, 34, 35? Se tiverdes amor uns com os outros, todos saberão que sois meus discípulos. Se alguém olhar para nós e não nos identificar como discípulos de Jesus, algo está fora. A primeira igreja era generosa. Amém? E generosidade, irmãos, substitui duas coisas. Duas coisas. Consumismo e acumulação. Onde tem gente generosa, tu vai ver um cuidado dela de não ser consumista e nem ficar acumulando coisas. Inclusive, um conselho. Você já fez aquela limpa no armário? Fez ainda não? Está em tempo, está em hora. Não é quando chega inverno. A gente sempre conversa sobre isso. Roupa que você não usa há 3 anos, você não vai usar mais. Pode ter certeza. Não entulha teu armário, teu guarda-roupa. Isso não é generoso. Tem um monte de gente que pode ser beneficiada com coisas que você está acumulando. Começa a liberar. A fé era uma comunidade de fé. Vocês ouviram ou não? Sim ou não? Era uma comunidade de fé ou não era, mano? Claro, só tu vê a maneira como eles... O bolso deles estava liberado. Bolso liberado é fé. A fé. Jesus, quando elogiou aquela viúva, que deu tudo que tinha, ele elogiou a fé da viúva. Ele falou que aquela viúva tinha fé. Aí não é generosidade, não, é fé de que não vai faltar. Certeza de que você vai dar e ainda vai ter o suficiente para você. Por isso que aquela viuvinha deu tudo e ela ficou em destaque. Jesus, os discípulos, disse que haviam vários homens ricos dando muita grana, mas do que sobrava. Não fazia falta para eles. A viúva deu tudo o que tinha. Fé. É como a viúva lá também, lá da fome de 3 anos e meio em Israel. Quando o profeta foi visitá-la, Elias foi visitá-la, pegou a última porção dela e fez para ele. Fé. Jesus, inclusive, elogiou a fé também dessa viúva, lembra? Lembra? Nos dias de fome em Israel, havia uma viúva fora de Israel, que alimentou o profeta com o seu último quinhão. Isso fala de fé. Então, onde tem fé, o bolso é livre. Onde o bolso está amarrado, falta fé. Tem medo lá. Medo de faltar. Uma comunidade como essa dá sem esperar retorno. Estou na quarta forma de tocar. Não é dar para receber, é dar para dar. Não é dar nem para... Eu sei que a gente quer que todo mundo se converta, mas nem espera que o outro se converta. Tu dá porque dá. Dá porque ama, dá porque... Vai embora, vai em paz. Toma ali. Dá sim, de forma generosa, sem retorno. Num lugar como esse, o perdão ele é incondicional e liberal. Da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo, sem reservas. É uma comunidade de perdão. É de luz, mas é de perdão também. Vocês duvidam disso ou não? Amém ou não? Amém. É uma comunidade de perdão. Uma comunidade de amor. É uma comunidade de luz também. Ali, eles tinham comunhão, e não tem como ter comunhão sem confessar seus pecados, sem andar na luz. Eles tinham um exercício da prática da confissão, né? E o temor estava presente na vida deles, e o temor só está presente quando você teme mais a Deus do que o homem. Quando você teme o homem, você usa a máscara da hipocrisia, já falei aqui, e não fala dos teus erros, dos teus pecados. Quando nós vivemos numa comunidade como essa, as portas da indiferença são destravadas. E o acesso para aqueles estigmatizados, aquelas pessoas diferentes,
É dado. Nós fizemos um encontro aqui com jovens solteiros, se bem que tinha gente que não era tão jovem, mas está solteiro ainda, né? Sorrindo por quê, cara? Mas há esperança para você, já te falei, né, cara? Então aí tem gente que deu um amém agora forte, né, cara? Aleluia! Glória a Deus! Bem, nós falamos sobre cada um no seu quadrado, mas a ideia, na verdade, era falar de cada um fora do seu quadrado. E se você não assistiu ainda essas mensagens, está no canal da Igreja no Rio. Entra lá e você vai encontrar lá os 4 dias de carnaval aqui pela manhã, a gente ministrando sobre cada um fora do seu quadrado. Eu acho que você vai poder entender melhor quando eu falo que uma comunidade como essa, ela destrava as portas da indiferença e dá acesso àqueles que estão estigmatizados. Uma comunidade como essa, estou falando a 8ª forma. A verdadeira compaixão pelos pobres rompe como o sol. E é uma verdadeira compaixão mesmo. Eu sei que é difícil num tempo como o nosso. Primeiro, identificar quem é pobre de verdade é difícil. Eu sei, a gente já lida com isso há alguns anos. Já lida com isso há alguns anos. Nós sempre atendemos algumas comunidades carentes e até nas comunidades a gente teve dificuldade com pessoas que viviam de maneira desordenada lá na comunidade. Até explico para os irmãos. Uma coisa é você morar na favela, outra coisa é você ser favelado. Por exemplo, eu era favelado. Quando saí da favela, continuei favelado. Deu para entender ou não? Eu saí da favela, mas a favela não saiu dentro de mim. Porque minha mãe, embora morando numa comunidade, nunca foi desordenada. Minha mãe é uma pessoa ordenadíssima. Uma pessoa ordenadíssima, limpa, arrumada, não devia nada a ninguém. Sabe, uma pobre que no final do mês ela me dava dinheiro para eu viver. Eu ganhava um salário maior que o dela. Era minha mãe. Tu vê a diferença de um... Né? Então, o fato de você morar numa comunidade não significa que tua vida tem que ser desordenada. Porque a palavra favela vem daí. De uma coisa mal ordenada que foi sendo construída assim, de qualquer jeito e tal. Você não precisa ser favelado por morar numa comunidade carente. Você pode ser devidamente ordenado. Então, em vários momentos, nas comunidades, a gente via gente que estava vivendo desordenado lá dentro. Mas por quê, Franco? Porque muitas vezes não sabe lidar com dinheiro. Cara, lembra que eu falei aqui sobre a televisão com vocês? Acho que foi bom pegar essa carona. Lembra que eu falei que o primeiro salário que eu tive, comprei uma televisão colorida? Lembra que eu falei isso com vocês? Primeiro, porque eu era viciado em televisão. Claro, fui viciado em televisão até aquela conversa com aquele meu amigo médico fatídica, que eu fiquei chorando lá. Renunciei à televisão. Alguns anos depois, Deus nos liberou. Nossos filhos já estavam... Débora cresceu praticamente sem televisão. Daniel depois nasceu, ficou um tempo sem televisão, uns anos. E alguns anos depois a gente viu que a gente podia ter uma televisão em casa. A gente queria passar vídeo, a gente queria passar coisa para as crianças, a gente começou a ter uma nova relação com a TV. Mas a gente já viu casos aqui, a gente sair para atender uma família e chegar lá e ter 2 televisões coloridas num quarto só. O casal dorme para cá vendo a televisão, os filhos dormem para cá vendo a televisão, uma antena paranoica em cima, assim. Sky, sei lá o nome daquilo ali. E o irmão ficar difícil. Assim, como é que a gente vai ajudar essa família? Olha só como é que ela é desordenada. Mas a ajuda nem sempre é o dinheiro, amado. Quando você se abre para o pobre, nem sempre você vai dar dinheiro para ele. Muitas vezes tu vai se abrir para o pobre para poder ensinar ele, inclusive, a prosperar, a sair daquela condição. Claro que no momento tu assiste com uma bolsa, mas se você vê desordem, principalmente essa desordem tem que ser resolvida. Porque ajudar uma pessoa não é só dar dinheiro e acabou, como alguns serviços de assistência faz. Vai lá, dá uma bolsa, tu pega a bolsa, o cara volta e segue a mesma vida.
A ajuda maior é abrir a comunhão, a relação, o contato, a comunhão. Entrar e se deixar, sair do seu quadrado. Essa é a ajuda maior. Porque quando você está perto de verdade, porque igreja não é reunião num prédio como esse, igreja é muito mais do que o nosso ajuntamento, igreja é relacionamento. Então, quando você está perto de verdade, é que você vê. É quando você está perto que você pode animar alguém, anima o desanimado, fortalece o fraco, repreende o submisso. É só perto que a gente consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso nessa reunião aqui. Consegue? Consegue? Quando é que tu consegue animar alguém de verdade, pegar o problema e consolar o drama dela? Quando você está pertinho. Então, quando eu falo dessa revolução com o pobre, é uma revolução social, onde você se abre, onde você quebra as suas barreiras, tanto acessa quanto permite o acesso. Vai e vem. Vai e vem. Amém? E também não é uma coisa desordenada, não. Eu já fiz isso de maneira desordenada. Os irmãos da antiga aqui devem até rir um pouquinho, lembrando das minhas confusões mentais, né? Mas eu peguei, levei para casa. Não é fazer da tua casa um abrigo no sentido social da coisa. É você leva sim, e alimenta, e ajuda e tal, mas ajuda a pessoa a sair da condição dela. Ela precisa conhecer Jesus, amém? Ela precisa conhecer a vontade de Deus, amém ou não? A doutrina do Senhor. Ela precisa provar o poder do Espírito Santo de Deus na vida dela, que vai fazer toda a diferença. E as coisas começam a mudar a partir daí de maneira verdadeira. Mas a classe social é quebrada. Uma outra forma é a seguinte: nós aceitamos descer a escada dessa escala social. Nós aceitamos descer. Isso eu coloquei também no encontro de solteiros. A gente sustenta título, a gente ostenta, na verdade. A gente ostenta. E a gente aceita abrir mão disso, para não ter título, para não ter nada. Nada. Ser igual a todo mundo e poder ir e vir à vontade, e entrar em qualquer lugar, sair em qualquer lugar, e receber qualquer pessoa. Amém? Eu já recebia gente perigosa em casa, até traficante procurado. Mas eu nem recomendo você fazer isso sem ter clareza das coisas. Não deveria fazer isso, que isso pode gerar um problema na tua vida. Mas se a pessoa não tem nenhum problema de justiça, não está sendo caçado por ninguém, né, você pode, deve, abrir mais do que a tua casa. Abre teu coração e tua casa vai ser só um detalhe. Tá bom? Nós, quando vivemos essa igreja, nós dispomos as nossas estruturas aqui, eclesiásticas, vou chamar assim, para ser mexida. Ela é flexível, ela pode ser substituída, aniquilada, quebrada, quando se faz necessário. Amém ou não? Não tem nada que é para sempre. Atos 6 diz que multiplicou o número dos discípulos, os apóstolos não conseguiam mais assistir devidamente às viúvas, e aí então você vê a necessidade de mudança. E tem hora que tem que mudar. Uma igreja que vive uma vida de comunidade, ela está pronta para mudar. Amém? A gente não deve ter apego a nada, na estrutura. A nós, meu sítio, a minha igreja, que nada. Se tiver que torrar tudo, a gente torra. Se tiver que fazer tudo, recomeçar a fazer de outro jeito, a gente tem que estar livre para isso, de acordo com a necessidade que Deus nos apresenta. Quantos podem dizer amém? Numa comunidade como essa, nós servimos sem dominar. Nós não dominamos. Nós não queremos domínio, nós queremos responsabilidade. A autoridade vem por causa da responsabilidade. Maior é o que serve. Você só se torna autoridade na vida de alguém quando tu serve essa pessoa. Então a gente não domina, a gente influencia, a gente inspira, mas não domina. É muito feio. Inclusive, quero recomendar a vocês aqui um podcast que a gente fez em Cabo Frio na quarta-feira passada, falando exatamente sobre discipulado. É muito triste quando tu vê um discipulado que domina,
A pessoa não pode nem respirar direito. É muito ruim quando você não deixa as pessoas cometerem erros. As pessoas são livres para errar também. Entendeu? Você não protege alguém quando tu impede ela de errar. Isso não é proteção. Entendeu? Isso não é proteção. Ninguém dá um carro para um filho, dá uma carteira de motorista, bota aí no cinto de segurança para ele ficar brincando no quintal. Tu vai abrir a garagem e correr todos os riscos possíveis, entendeu? Eu sei porque eu tenho 2 filhos que aprenderam a dirigir só Jesus na causa. Esse cara, quando chega com a carteira, a gente sabe que ele não sabe nada, né? Mas a gente fala, ai, Senhor, guarda, que teu sangue proteja, vai. Denise que eu diga, todos os quebra-mola da vida, cruzamento, eles vão... Mas a gente não tolhe a pessoa, porque a pessoa não aprende tolhida. Então, é uma comunidade onde a gente não domina a pessoa tem que ser livre até para cometer erros. Amém ou não amém? A gente quer que a pessoa aprenda a ter responsabilidade, e responsabilidade vai trazer autoridade, não domínio. Nós convidamos pessoas em vez de coagir pessoas. No nosso meio, a paz vence a vingança. No nosso meio, as crianças devem ser modelos de hierarquia. Jesus colocou no meio e mostrou como é. E relacionamento também social. Por que relacionamento social? Porque no meio de criança não tem barreira social. Tem? Tem. Tu vê isso no meio de criança? Eu nunca vi no meio de criança racismo. Eu nunca vi no meio de criança... teu pai é rico, meu é pobre. Até tem uma zoeirinha lá quando começa a parar de ser criança. Mas quando é criança, se mistura tudo, se embola tudo, e come junto, e faz tudo junto, e é tudo lindo e maravilhoso, porque é criança. Então, criança, no meio de uma comunidade viva, ela é referência. A gente aprende com ela. Se você jogar uma bala no chão para a criança, ela se abaixa e pega. Ela tem essa simplicidade, essa humildade. Toma aí de avanço. Ela pega lá... No chão, ela não tem festa. Adulta que quer tudo na mão, no prato. Até para dar, tem que saber como dar. Senão ele se ofende. Né? O orgulho é do adulto, não da criança. Então, no meio dessa comunidade, nós compartilhamos autoridade e até poder. Não centraliza. Se compartilha. Amém? Se passa a responsabilidade para o outro. No meio dessa comunidade, estou no 16, só para você ter ideia, nós servimos intencionalmente. Nós temos prazer de ser escalado para servir. A gente se oferece, a gente se apresenta. Eu estou aqui, me leva. No meio dessas comunidades, nós pacificamos. Eu podia gastar aqui 1 hora falando sobre o pacificador, mas como vocês estão assistindo o Sermão do Monte, eu não vou gastar isso, não. Mas vou dizer que um pacificador é alguém que está cheio da paz de Deus. Amém? E que a gente não está aqui como diplomata, e a gente não está aqui também como alguém conciliador de conflitos humanos. Pacificar é muito mais que isso. Pacificar é de verdade trazer o reino, a vontade de Deus, trazer paz para as guerras. Quantos podem dizer amém? No meio de uma comunidade como essa, 18º que eu falei, não. O repartir substitui a ambição pessoal cega. A igualdade ofusca a concorrência. A obediência a Jesus, estou no 20, apaga o encanto do mundo. As rígidas burocracias dão lugar às estruturas de servos. Somos chamados pelos nomes e não pelos títulos. Tem até uma brincadeira que eu fiz com o irmão. Nós temos um irmãozinho, estava numa comunhãozinha gostosa lá, mas a gente não apresenta o cara como neurocirurgião, doutor. A gente não faz isso nunca. Mas o cara é. E a gente está lá brincando, coisa e tal, e de repente ele bate papo com um amigo que é bombeiro, sargento bombeiro, e trabalha na área de saúde também. Quando viu aquele camarada meio baixinho assim, aí, não sei que conversa foi, eu sei que ele falou, eu também sou da área de saúde. O cara olhou para ele assim, viu o braço dele e falou, é maqueiro? Aí ele, não, eu sou neurocirurgião. Mas graças a Deus que esses micos acontecem num lugar onde a gente chama a pessoa pelo nome, não pelo título. Não importa o teu título.
Não importa, você não é o que você faz. Porque se você é o teu título, no dia que tu se aposentar, você não é ninguém. Se você é o teu título, no dia que tu for para a reserva, acabou você. Se você é o teu título, se algo acontecer contigo, impedir você de trabalhar, você perde a tua identidade. Então você não é o teu título. Você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Você pode dizer amém ou não? 22, somos chamados pelos nomes. Falei, não pelos títulos. 23, nossos encontros não são desfile de moda. Você diz amém ou não? 24, reunimos e nos unimos numa vida comum de adoração e serviço. Você pode dizer amém ou não? Nós cantamos para Deus nos ouvir, como falei aqui, buscamos ouvir a sua palavra, com o coração aberto e disposto a praticar no poder do Espírito Santo. Amém ou não, queridos? E 25, nossos ajuntamentos e celebrações são nesses encontros que nós descobrimos e discernimos a direção do Espírito Santo para os nossos ministérios, para os tempos em que estamos vivendo, para as questões da vida. Amém? A igreja não tem fronteiras, irmãos. Temos uma chilena ali, inclusive. Ali. Não sei se está compreendendo meu português, se não está. A igreja não tem fronteiras. A igreja, a marca da igreja é misericórdia e compaixão. Você pode dizer amém ou não? O mundo está perdido de cabeça para baixo, como a gente fala há muitos anos já. E a gente fala e repete sobre isso. Nós somos a expressão do reino de Deus nessa terra. Podia até ter uma música assim, nós somos a expressão do reino de Deus nessa terra. Cada discípulo que está aqui me ouvindo, quem vai me ouvir em casa depois, possui um chamado de Deus para cooperar nessa restauração dessa comunidade de discípulos, que já marcou a história, amém? Mas que precisa mais do que nunca ser vista novamente hoje. É um chamado, é um apelo para você, para mim. Nós precisamos perguntar ao Senhor, como é que tu está vendo a nossa obra? Como é que tu está vendo o nosso ministério? Como é que tu está vendo tudo, a igreja que a gente participa? Como é que tu está vendo? Deus vai responder. Eu desafio você a fazer essa oração. Eu quero terminar aqui. Falei de mistério, eu vou terminar com o mistério de Deus aqui, o mistério. Né? Efésios 3, de 8 a 10. Eu falei que mistério é bom, acho que vai ficar legal esse mistério. É um mistério. A mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios. Gentios aqueles que não são judeus, né? O evangelho das insondáveis mesmo, riquezas de Cristo e manifestar a todos qual seja, ou melhor, qual é a dispensação do mistério. Agora, vamos para o mistério. Que mistério é esse, Franco? Mistério que durante tempos passados esteve o quê? Oculto em Deus. Ele que criou todas as coisas, estava oculto. Mas agora o mistério é esse. Ele ocultou para que agora, diga comigo, pela igreja. Diga, pela igreja. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? De quem? Aonde? Então, eu queria deixar contigo esse mistério. A igreja não é só expressão do reino de Deus na terra. Deus, por meio da sua igreja, Ele quer fazer conhecida a sua multiforme, as suas muitas formas de sabedoria aos principados, às potestades do mundo invisível.
Então Deus não quer só ensinar o mundo visível o seu reino, a sua virtude, a sua glória. A igreja é um plano de Deus tão especial, mas tão especial, que ele quer, por meio da igreja, agora, e era um segredo dele, estava guardado, ele revelou nesse tempo, Paulo revelou a ele. Agora, nesse tempo, ele quer também fazer da sua igreja, um meio para revelar, para tornar conhecido a sua multiforme sabedoria. A quem? Aos principados e potestades. Aí, irmão, não me pergunta quem são essas criaturas, porque é um mistério. É um mistério. Mas eu sei que coisa interessante. Deus espera ainda conosco não só glorificar o nome dele na terra. Deus espera conosco não só manifestar o reino dele na terra. Deus espera conosco fazer com que principados e potestades conheçam a sua multiforme sabedoria, suas muitas formas de sabedoria, por nosso intermédio. Não é por intermédio de um homem pregando, estou falando que é por intermédio de uma igreja vivendo. Recebeu, Michel? É por meio do corpo de Cristo vivendo. Esse corpo de Cristo vivendo vai impactar não apenas o mundo visível, mas Deus espera impactar o mundo invisível. Eu te pergunto, a nossa responsabilidade é grande ou não é grande? É muito grande. O que Deus espera de nós é muito grande. Mas eu te pergunto, Ele já nos deu tudo que nós precisamos ou não deu? Sim, já deu. Tudo que nós precisamos, a vida e a piedade, nos deu. Quando o Espírito Santo veio morar em nós, Ele nos fez uma única família. Nós somos um só povo. Não tem mais gentios nem judeus. Deus aniquilou toda a parede que separava a gente. É isso que precede esse texto de Paulo falando. Essa é a multiforme sabedoria. Deus acabou com toda a divisão que havia e fez um único povo na terra. E os principados e potestades estão assim, ó. Como é que tanta gente diferente consegue ser uma? Como é que pessoas com tanta deficiência, tanta dificuldade conseguem ser um? Obra do Espírito de Deus. Por isso que é importante você olhar para o teu casamento como parte da igreja, não como uma coisa fora. Olha para a tua casa como parte da igreja, como núcleo da igreja, e não como uma coisa isolada à parte. Olha, porque Deus espera fazer com a sua igreja tudo isso que eu falei e muito mais que eu não consegui falar. Oremos. Vamos orar?